Você acredita em maldição, meus irmãos? Deveria, porque elas podem inclusive tirar a vida da pessoa. As maldições, meus irmãos, elas podem surgir de várias maneiras. E hoje a bola da vez é lugares amaldiçoados. Antigamente, pessoas desviavam o caminho quando em algum lugar acontecia algo muito ruim, algo muito terrível. Elas sabiam que, a partir daquele momento, aquele lugar, que era um lugar comum, ele passa a não ser mais e ter mais chance de coisas ruins acontecerem ali. É como se abrisse uma espécie de portal. Por exemplo, você já parou para pesquisar por que as pessoas fazem oferendas, magiam, levam inclusive pertences pessoais de algumas outras pessoas que elas querem conquistar ou destruir para encruzilhadas? Você sabia por que isso acontece? Porque encruzilhada, acredita-se que toda encruzilhada é um portal, facilita o contato com entidades do submundo. Então, esses lugares que antes eram temidos, as pessoas tinham medo de passar porque sabiam a carga negativa que elas tinham, hoje elas são valorizadas. É impossível a gente entender o presente sem conhecer o passado. Por exemplo, agora a notícia da vez fala o seguinte: Palácio Amaldiçoado de Veneza é vendido a comprador anônimo. Construído no século XV, Palácio K Diário foi palco de eventos trágicos e muitos de seus compradores faleceram precocemente. Superstição, então a matéria já classificou aqui, é apenas uma superstição. Porém, não parece ter desvalorizado o imóvel na turística cidade italiana. Exatamente, porque quem mexe com essas coisas, quem faz contato com as entidades, sabe que esse é um lugar perfeito para isso. E é aí que a gente volta para o passado. A gente vai continuar essa matéria aqui, certo? Mas no passado, e inclusive eu já fiz vídeo aqui para você, só para você somar, essa outra matéria aqui, eu já fiz vídeo sobre isso, mas só para você relembrar. Ó. Mansão assombrada que pertenceu a Jimmy Page, do Led Zeppelin, pode ser visitada. Propriedade na Escócia, que teria sido palco de autoceifamentos, decapitações e rituais, foi restaurado, certo? Então tá aqui, ó. A mansão que pertenceu ao guitarrista Jimmy Page, da banda Led Zeppelin, ganhou a fama por sua história sombria de decapitações e assombrações. Foi restaurada após anos de abandono e está aberta para visitação na Escócia. Então, vários ocultistas do mundo inteiro, pessoas que mexem com magia pesada, que mexem com o mal, elas vão aqui, né, admirar esse lugar e sentir a sua energia. Algumas conseguem inclusive ouvir vozes dessas entidades nesses lugares. Então, eles são muito apreciados hoje, certo? E aí, assim como foi no passado, e a matéria resume, né, aqui não, aconteceu realmente as decapitações e tal, mas para você ter a noção, isso aqui já foi um solo sagrado. Veja como uma coisa boa pode se tornar má, dependendo do que acontece, né? São as ações que movem esse mundo. Esse lugar já foi uma igreja, né? E segundo a própria história do lugar, essa igreja foi fechada, alguém fechou essa igreja e tocou fogo em todas as pessoas que estavam orando ali. A partir dali, as coisas começaram a acontecer, as entidades se manifestam ali com grande abundância. Então, construiu-se uma mansão ali, Aleister Crowley, né, construiu a sua mansão ali. Aleister Crowley, o pai do satanismo moderno, e muitas pessoas acreditavam com ele, não era qualquer um não, né? Ao contrário do que pessoas ignorantes acham, né? Quem acredita em questões espirituais é pessoas que não têm conhecimento, é pessoas que tentam explicar o mundo com misticismo, porque não tem as respostas, quando na verdade as pessoas mais cabeças do mundo, as mais inteligentes, eu já falei disso no nosso último vídeo, né, da Sociedade Secreta, onde nas minhas pesquisas eu descobri que o Thomas Edison, né, um gênio, um dos gênios do mundo, muito menor do que Nikola Tesla, mas também um gênio, inventou coisas importantíssimas para a humanidade, e ele tinha a convicção e chegou a construir esse aparelho, né, que foi inclusive tratado como brincadeira pela mídia podre, sempre a serviço do sistema, dizendo, não, é uma brincadeirazinha dele, né, isso aí não é verdade não, deixa que era, né, e aí só veio descobrir em 2015, quando encontraram o diário dele, em um brechó de coisas antigas do próprio, né, e aí tinha lá os detalhes, de, inclusive como funcionava. Então é assim, eles escondem de nós a realidade, meus irmãos. Agora, eu já passei por isso, já ouvi pessoas também que passaram de, tipo, comprar um carro, por exemplo, ou uma casa, e só acontecer coisas ruins, só atropelo, tudo dá errado, tudo dá errado. A pessoa não consegue um emprego que ela quer, por uma bobagem, passa aquela pessoa ruim justamente na hora que ela tá passando, sabe? Coisas aleatórias que parecem ser simplesmente obra do caos mesmo e do acaso, mas não é. A pessoa tá assombrada e não sabe. No meu diário, eu inclusive cito 3 casos reais analisados, que inclusive inspiraram muitos filmes de terror. Pra você ter ideia, né? O pessoal, não, mas a vida imita a ficção. Não. Na verdade, o ser humano não cria nada, ele só fala e só pode fazer coisas que ele vê. Então, muitos desses filmes de terror, aquela cena do elevador que prende a pessoa e tal, tudo isso aconteceu de verdade, né?
E aí, obviamente, essas pessoas de Hollywood que são ligadas com isso aqui sabem a verdade sobre aquilo e criam suas histórias em cima disso. O povo comum é que foi levado a acreditar que, olha, é bobagem, continue se entregando aos prazeres da carne, corrompendo seus próprios corpos, como o próprio Cristo disse, o templo do Espírito Santo. Façam isso, né? Continue assim, não acreditem em nada, mas a vida é muito passageira. Essas meninas aí que têm 20 anos, 25 anos, a gente já tem pena, porque sabe o destino vem das próprias que já chegaram a 35, 40, né? Depois de se vulgarizar, ainda mais antigamente ainda era bom, porque a pessoa rodava, aí mudava de cidade, né? Mudava às vezes de estado, casava e ninguém ficava sabendo daquele passado sombrio. Hoje está muito mais difícil, por quê? Porque tudo vai para a internet. Elas mesmas se expõem na internet. E aí o que é que acontece? Quer mudar de vida, quer parar com essas coisas, vê que aquilo ali não levou nada, só trouxe tristezas e problemas de saúde, inclusive, e aí muda-se. Mas agora não adianta mais, porque tem uma coisinha chamada internet, e tudo que a gente faz de bom e de ruim fica o quê? Registrado, né? E aí muitas, inclusive, não conseguem conviver com isso e acaba fazendo o pior, você já imagina. Então, voltando agora, né? Você conhece a história que sempre foi tratada assim esses lugares, né? Vários artistas do rock, né? Endeusando essa mansão aqui. Nós voltamos agora para Veneza. Vamos lá. Um comprador anônimo pagou 18, escuta bem o valor, 18 milhões de euros. Agora olha o lugar. Dá mais ou menos, só para você saber, 110 milhões de reais, certo? 110 milhões de reais por isso aqui, ó. Olha o prédio. Hein, família? É uma questão espiritual ou não? Aí, não, é coisa de gente do sítio, é coisa de gente que não tem grana, é gente que não tem conhecimento, é gente que não tem estudo. O cara que tem 110 milhões é um leigo? É uma pessoa ignorante? Alguma pessoa ignorante chega a ter 110 milhões? Quem você conhece ignorante que tem 110 milhões? Então por aí você acaba, né, sem querer, esfregando o diploma de jumento na cara dos intelejumentos. Não tem como. Meta aí, editor, o diploma de jumento com musiquinha. É porque o cara tem que ser realmente um intelejumento, né, pra ver uma coisa dessa aqui e continuar tratando como nada, né? Então vamos lá para a história do lugar. Foi pago esses 110 milhões de reais pelo Palácio Maldito Ca' Dario, em Veneza, na Itália. Construído no final do século XV, o luxuoso e icônico edifício é famoso não só por sua arquitetura gótica renascentista e localização privilegiada, mas também pelos falecimentos e tragédias que se abateram sobre aqueles que vivem ali. Por causa disso, o palácio passou anos vazio entre um comprador e outro. Chegou a ser considerado impossível de vender. Dessa vez, o Ca' Dario ficou mais de um ano exposto até encontrar um novo dono, segundo informado pelo jornal italiano Corriere na quinta-feira, 14 de 11 de 2024. Com localização privilegiada às margens do Grande Canal, próximo à Basílica de Santa Maria della Salute, o Palácio Ca' Dario é uma construção histórica com 8 quartos e 8 banheiros, vista panorâmica e um jardim privado. Aí daí seu alto valor. Não é por isso. Pode ter certeza que não é por isso, porque se fosse, as outras propriedades ao redor também valeriam isso, né? Mas a mídia faz essa manipulação aqui, né? Mas vamos lá, vamos continuar. O dono original do imóvel, secretário do Senado veneziano Giovanni Diario, então você veja, essa galera sempre está onde? Na estrutura de poder. Mandou erguê-lo em 1479. Desde então a família se viu em volta de uma série de infortúnios que renderam ao palácio sua fama de amaldiçoado. Dario não chegou a ver a obra pronta, morrendo 5 anos depois. A filha dele, Marieta, herdou o palácio e se mudou para lá com o marido, Vincenzo Bárbaro, que acabaria ceifado após ir à falência. Desconsolada, a esposa cometeu autoceifamento. Já o filho do casal e neto de Dario, Vincenzo, foi ceifado em um atentado na Grécia, mas as tragédias continuariam a cercar o palácio mesmo depois de ele ser entregue a outros proprietários. Comerciantes foram à ruína, poetas adoeceram, amantes se autoceifaram ou ceifaram pessoas. Na década de 60, Crypto Kit Lambert, agente da banda de rock inglesa The Wall, comprou o imóvel e se mudou para Veneza. Ali entregou-se ao vício em drogas e acabou com sua fortuna e sua carreira. Anos depois, o baixista do mesmo grupo, John Entwistle, passou uma semana de férias em Ca' Dario, apenas para falecer dias depois, repentinamente, de um infarto por overdose. Um dos últimos e mais célebres proprietários do imóvel foi o magnata italiano Raul Gardini, que se autoceifou também em 1993, após ver seu nome envolvido em um grande escândalo de corrupção que abalou a Itália. Então veja, é assim que o sobrenatural age, né? Pessoas completamente leigas, elas olham isso aqui e dizem, tá, mas cadê o fantasma arrancando a cabeça de alguém? Cadê o fantasma agindo, né? As pessoas fazem merda e sofrem o resultado disso. Bom, mas por que tantas pessoas fazem praticamente os mesmos atos? Por que tantas coisas ruins acontecem justamente com pessoas que foram ali?
E isso a ciência não explica, porque o sobrenatural ele age dessa forma. No nosso diário, inclusive eu já passei algumas dessas páginas para vocês aqui, eu falei que o demônio imita Deus em tudo. E assim como Deus tem 3 classes de anjos, ele também tem 3 classes de demônios. A primeira classe ela é responsável por isso. Não tem barganha com eles. Eles são forças que você direciona. Para mexer com elas você tem que ter muito conhecimento, muito mesmo. Agora não é pouco não. Tem que ser uma pessoa muito estudada e capacitada para fazer isso. Ela tem que ter diversos conhecimentos para poder lidar com essas forças, porque com eles não tem negócio. Você direciona. Alguns nem têm mais raciocínio. E a única coisa que essas forças querem é a destruição do ser humano. Eles foram feridos na guerra do céu, eles não podem falecer, mas vivem com as dores e com seus corpos apodrecidos por conta dos hematomas. O único que poderia curá-los era Deus. Deus não fará isso porque eles não merecem, eles são maus. Então, eles se vingam no ser humano, eles querem destruir o ser humano de todas as formas possíveis. Então, onde eles estão agindo, os lugares onde eles estão agindo, as pessoas despreparadas ou que são apenas iniciantes no mundo da magia, que vão lidar com isso aí, acaba acontecendo esse tipo de coisa na vida delas. Não dá para normalizar o mal, não dá. Um lugar desse aí, meus irmãos, ele deveria ser demolido, né? Padres e pastores rezar ali, abençoar o lugar e fazer um outro tipo de obra naquele lugar, uma praça, um lugar de oração, né, para purificar aquele lugar ali, porque o portal foi aberto. Mas já para evitar isso, as pessoas que lidam com essas forças, elas pagam altas fortunas justamente para manter esses lugares exatamente como são, porque o que eles querem é contato e manipular essas forças para o seu próprio bem. Eu fiz questão de evitar, né, colocar essas coisas no nosso diário e também evito fazer vídeos sobre isso, porque infelizmente a gente está num mundo onde as pessoas estão abobalhadas, elas não têm ideia do peso e as consequências de certos atos. Então se você coloca, olha, esse aqui se deu bem assim, porque ele fez assim, porque ele fala isso aqui, ó, ele aprendeu esse conhecimento, a pessoa quer ir atrás também. Ah, eu tô na merda mesmo, meu irmão, eu vou. Então essas coisas eu evito aqui, né? Porque no final tá aí a história dessas próprias pessoas que acreditaram, né, que elas podiam lidar com as forças, né? Podiam andar entre a luz e as trevas. Ninguém pode andar entre a luz e as trevas. E não é o Davi que está dizendo, é o próprio Deus. Ou você é luz ou você é trevas. Igual o Sr. Miyagi dizia, lembra? Karatê sim, karatê não. Karatê mais ou menos te partem como uma jaca. Não foi mesmo uma jaca que ele falou, mas é exatamente isso. Vão te partir no meio. Então, meus irmãos, esse vídeo vai acabando aqui, né? Depois eu vou trazer esses casos aqui para vocês. Eu faço questão de sempre estar trazendo aqui alguma coisa do nosso diário, né? Porque vem de muitas pesquisas e vale muito a pena esse conhecimento para vocês, tá certo, meus irmãos? Então, como eu não lancei ainda, o que eu puder trazer aqui, né, de forma inclusive gratuita para vocês, eu farei, tá certo, meus irmãos? Então é isso, o que dá também para passar, porque vocês sabem que hoje tudo é restrição. Vocês veem que a gente tem que escolher as palavras, é bomba, literalmente é uma bomba. Então é isso, meus irmãos, deixa aí se você tem alguma experiência disso, se você aprendeu mais com esse vídeo, eu espero que sim. Tá certo? Se isso aconteceu, então deixa aquele likeão, ajuda nós aí a manter essa jossa funcionando, né? A restrição tá muito grande, esse vídeo que a gente fez mesmo, falando da real, né, da realidade do que aconteceu ali, né? Aconteceu aqui, não vou nem citar o caso, vocês sabem o que foi, esse caso aí que tá dando a repercussão, né? E a gente vê a Shadow List funcionando na prática, né? O vídeo escondido, até os comentários eu tava procurando aqui, não aparecia. É complicado, meus irmãos, mas é isso, né? Enquanto tiver essa brechinha, a gente tá por aqui. Quando fecharem, aí a gente vai ser o dia do adeus, né? Espero que demore bastante, mas eu já disse pra vocês também, né? Quando eles fecharem o canal, eu não vou abrir outro com esse tema, não quero mais. Já são mais de 10 anos e pra mim chega, né? Mas enquanto for a minha obrigação, enquanto o canal estiver de pé, eu considero que a minha missão ainda não acabou. E aí eu prometo a vocês continuar sempre com os vídeos e falando a verdade, mesmo que eu perda a audiência, que eu perca inscrito, não tem problema nenhum. Portanto, que eu fale o que é para falar, tá certo, meus irmãos? Isso eu prometo a vocês, é uma forma de agradecer tudo que vocês já fizeram por mim ao longo desses anos. Agora, eu vejo aí que a coisa logo vai fechar de vez, meus irmãos. Cada vez mais vocês estão vendo aí, né, qual é a proposta dos caras. Eles sabem que a balança, né, ela desequilibrou. A balança aí, né, que era equilibrada com as mentiras da mídia, ela tá desequilibrada. Quanto mais vocês vêm pra cá, mais desequilíbrio gera nessa balança. E eles querem voltar com esse equilíbrio, fazendo o quê? Censurando, né? Então é isso aí, é uma luta literalmente do bem contra o mal. Fiquem com Deus, meus irmãos, que Deus proteja cada um de vocês. Retenham sempre o que é bom, repudiem o que é ruim. E é isso, um abraço e fui!